Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, mais uma da sequência das nossas lives. Com muito prazer que hoje vamos fazer uma homenagem ao Dia das Mães. E vamos falar um pouquinho, né, sobre esse sentimento de ser mãe, esse sentimento de ser filha. E eu separei para vocês, antes de chamar minha convidada para esse bate-papo, uma reflexão breve, né? Então, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Mulher, a mulher que foi inspirada por Deus para dar à luz, aquelas que podem gerar uma vida dentro de si e aquelas que geram vidas dentro do seu coração. Aquela mãe que carrega o filho 9 meses na barriga e a vida inteira no coração. Aquela mãe que não pôde gerar na sua barriga, mas ela gera ele no seu coração. Mãe, seja de qual forma for, hoje a gente vai falar com você. Quantas coisas mudaram nesse tempo de quarentena? Quantas coisas nós gostaríamos de ter dito para as nossas mães e não dissemos? Quantos abraços a gente gostaria de ter dado só nesses 40 e poucos dias e não pudemos dar? Fomos privadas disso. Então, para quem está em casa com seus filhos e para quem está longe da sua mãe, essa live hoje é para você. Me perguntaram assim: nossa, Andresa, mas vai ser uma coisa só para mulheres? Claro que não. Desde que você seja filho, essa live também é para você. Então hoje eu tenho a oportunidade de conversar com mais uma mulher incrível nessa série de lives. Vou convidar ela aqui para participar com a gente. E tenho certeza que essa noite vai ser muito boa. Se você tiver alguma dúvida, você pode ir perguntando ao longo da live. E ela chegou. Seja muito Olá! bem-vinda! Boa noite, gente. Muito frio por aí? Boa noite! Nessa noite de quinta-feira fria aqui em São Paulo, nós vamos Nossa. aquecer o coração desse povo. Eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal que não te conhece ainda. Certo. Eu me chamo Ana Cristina, né? Sou psicóloga já há 10 anos, sou formada em psicologia jurídica. Atualmente eu estou fazendo uma especialização em psicoterapia psicanalítica, né? Voltada mais para o atendimento clínico. Sou mãe da Clarice. E depois que eu tive a Clarice, e aí uma colega também teve bebê, a Alessandra, a gente teve um puerpério bem típico, bem punk. Aí a gente falou, caramba, né? Se a gente consegue, com toda a teoria que a gente tem, passar o perrengue que a gente está passando, imagina o que as outras mulheres não estão. Então a gente resolveu formar Amparo, né? Amparo psicológico, para poder falar sobre o puerpério, que é uma fase que traz muita mudança, muita adaptação, às vezes muito sofrimento, muita solidão materna, mas acaba ficando meio escondidinha, porque todo mundo só quer falar do quanto é bom, do quanto é lindo, do quanto é perfeito, do quanto é rosinha. E aí a gente fala que não é tão rosinha assim. Muito bom, muito bom. E para quem está chegando aí, para quem não sabe o que que é o puerpério, explica aí pra gente. Ótimo. O puerpério, ele é considerado o período de pós-parto. Então, se a gente for pensar no pós-parto mais voltado para a área médica, a gente tem aí 40 dias, 40, 45 dias, que é aquele período em que as nossas tias falavam que a gente estava de resguardo, né? Que é o período que não se sai muito de casa, que, né, está se recuperando ainda ou da cirurgia ou do parto normal,
quando a gente pensa na psicologia, a gente pensa no puerpério como todo período adaptativo. Então, ele não é só 45 dias, ele pode durar até 2 anos, ou até um pouquinho mais, dependendo da mulher, né? Então, é todo esse período de adaptação, de estabelecimento dessa identidade de ser mãe, até o ponto que a gente percebe, não, eu estou aqui, esse lugar é meu, eu sou mãe. Então a gente fala que a gente está findando o puerpério quando a gente já consegue dar conta das coisas de uma forma um pouquinho mais tranquila. Ok, ok. E para dar esse pontapé inicial na nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre a recém-mãe. A gente fala sempre de recém-nascido, mas para ter um recém-nascido tem uma Sim, recém-mãe também, né? Então eu queria que você falasse um sim, pouquinho sobre essa recém-mãe, essa rede de apoio, né? Porque ela passa sim. por essa quarentena, que é o resguardo, né? E todos nós estamos passando pela quarentena, a gente está vendo aí como que é. Exatamente. Esses dias eu estava conversando com umas amigas e eu falei, gente, a sensação que eu tenho é que o mundo tá de pós, né, de pós-parto, tá? O mundo inteiro tá de puerpério nesse momento. A gente falar, né, começar um pouquinho a esmiuçar o porquê do título, porque falar em solidão dá a sensação de que a gente está cometendo um sacrilégio falar de solidão pensando na maternidade. Porque a gente ainda tem essa questão cultural de achar que a maternidade é só flores, é tudo de muito lindo. Não que ela não seja, ela pode ser realmente linda, perfeita, cheia de florzinhas, mas ela nunca vai ser isso o tempo inteiro. Porque a maternidade é uma relação. E assim como todas as outras relações, ela vai ter momentos bons e momentos ruins. Local de amor, local de desamor, de conflito mesmo, porque a nossa humanidade requer isso, a gente é um ser conflituoso. Então, quando a gente pensa em solidão, a gente pode ampliar a solidão, pensando que a solidão ela pode ser lá concreta, quando a gente se sente literalmente só, mais próximo talvez de um abandono, ou aquela solidão que a gente percebe, tá, eu sou mesmo sozinha no mundo, nasci grudada com alguém, mas cortaram o cordãozinho e fiquei só. E aí, quando eu tô só, quando eu tô dentro dessa solitude, eu consigo me perceber, me conhecer, ter um crescimento individual, e aí eu não preciso depender do outro, o outro pode caminhar comigo ao invés de ficar me completando como se fosse metadinha de uma laranja. Né? Então, hoje seria importante a gente pensar na solidão nesse aspecto mais amplo, né? Tentar diferenciar quando é solidão, quando é abandono, quando a gente se sente abandonado. Pensando na mulher que acabou de parir, pariu no meio dessa pandemia, o puerpério por si só é um caos, né, Andresa? Se a gente poderia ficar aqui a vida inteira discutindo o puerpério. Mas agora, quando ela pare no meio desse caos, ela realmente se vê muito só. Porque pensa, a pandemia pegou todo mundo meio de calça curta, né? Então a maioria das grávidas que estão parindo agora, elas começaram há 9 meses, 8, talvez 7, para quem teve um parto prematuro, a organizar essa vida do pós-parto, né? Então, a lembrancinha que vai dar quando tiver uma visita na maternidade ou em casa, a lembrancinha que vai pôr na porta, ela vai gerando uma expectativa em relação ao nascimento desse bebê que, por conta do Covid, ela vai ter que abandonar. Porque é importante que você tenha mais do que nunca esse isolamento social para proteger essa mãe e para proteger esse bebê. Então, o primeiro contato que essa mãe tem é com a frustração. Ela é Né? Vai ter que guardar privada, aquele. né, disso tudo. Se a gente for pensar friamente, esse isolamento ele já acontece em grande parte dos puerpérios, né? Porque o primeiro movimento que a gente tem é de resguardar essa mãe e esse bebê. Então, primeira semana se visita muito pouco o recém-nascido, para dar espaço para essa mãe começar a amamentar, para ela começar a se organizar. Então, esse começo, naturalmente, ele já é mais privado mesmo. Só que agora, além da gente estar dentro desse espaço privado, a gente tem medo do que está da porta para fora. Então, a sensação de medo, de angústia, fica um pouco maior, fica mais acentuada em algumas mães, por conta exatamente do Covid. Então, a gente tem um agravante a mais. Né?
A gente, quando pensa, você falou da recém-mãe, né? É super interessante isso, porque se a gente tiver 4 filhos e for parir o quinto, a gente vai ser recém-mãe daquele quinto filho, porque a gente não conhece Uhum. aquela pessoa que a gente pariu. Então, a gente começa todo o processo de conhecimento e de adaptação novamente. Então, essa recém-mãe, ela sempre vai ser uma recém-mãe, né? E o mundo gosta muito de olhar para o bebê. Você vê que todas as campanhas publicitárias são feitas para os bebês, enxoval é sempre feito para o bebê. A mãezinha, ela sempre fica ali, né, no escanteio, Segundo né? plano, né? É, o que também gera ali uma solidãozinha, né? Porque enquanto você está grávida, todo o olhar é para você grávida, você é o centro das atenções. Aí o bebê nasce e alguém fala, agora sai do pedestal que chegou a majestade do bebê. Agora é a vez dele, né? Agora é a vez dele ganhar o mundo. Então já existe um processo dessa mãe se sentir um pouco solitária. Ela tem ali que elaborar o luto pela perda da barriga, né? Porque grande parte das mulheres vivenciam esse luto. De antes eu estava sentindo meu bebê mexendo e agora eu não sinto mais. Aquela barriga que era linda e lustrosa, agora ela está meio flácida, meio fora do lugar, não sei muito bem que corpo é esse. Então, esse primeiro mês, ele acaba sendo, depois que o bebê nasce, é um mês de muita adaptação, de muito cuidado. E agora, por conta do Covid, esse cuidado aí, ele extrapola, vamos assim dizer. Triplica, né? E tem Sim. uma pergunta aqui que tem a ver com o que você falou, que é uma dúvida que talvez muita gente tenha, né? Quando a gente fala de solidão materna, não tem nada a ver com mãe sozinha, né? Aquelas mães Não. que assumem a gravidez sozinha, ou como o senso popular diz, a mãe solteira, né? É, a mãe solo agora, né? A Mãe gente vai solo. dando nomes, uns nomes mais adequadinhos. Porque solteira é estado civil, né? Mãe não precisa de estado civil. A mãe solo, ela tende a ser um pouco mais solitária, porque ela já está solo, né? Alguém já deixou ela na mão no meio do caminho, seja por N motivos, né? Seja porque ela ficou viúva ali, a gente vê casos de mães que ficaram viúvas durante a gestação ou logo depois que os bebês nasceram, seja porque esse companheiro ou essa companheira não resolveu. Enfim, existem N motivos. Às vezes a vida, né, nos dá aí essa oportunidade de ressignificar os nossos laços afetivos durante a gestação e o pós-parto. Então elas tendem a ser mais solitárias. Mas solidão é uma característica de gente. Gente é só, sente solidão. Quando a gente pensa na solidão materna, a gente pensa nessa solidão extrapolada, porque culturalmente a mulher ela já fica com uns encargos maiores, né? Então, se a gente for pensar nos cuidados, normalmente é essa mãe que cuida da cria, da casa, ela trabalha fora, ela tem que organizar a escola, lanche, nananã. Então, existe uma sobrecarga dessa mulher. E isso acarreta muito a solidão, porque você divide às vezes a casa com mais pessoas, mas você é a única responsável por tudo. Isso causa um sofrimento muito grande. Então a gente tem que Perfeito. repensar, né, dentro dos nossos laços afetivos, seja com a nossa companheira ou com o nosso companheiro, a divisão de cuidados. Né? Então, se as pessoas dividem a mesma casa, elas deveriam necessariamente dividir as tarefas dessa casa. Né? Roupa não se lava sozinha, comida não se faz só. Então, é importante ter divisão de tarefas, não no sentido de, eu ajudo fulana quando eu chego. Não, ninguém precisa de ajuda, a gente precisa compartilhar a casa. Né? Você saber onde você guarda suas roupas, saber que o leite que está no armário está vencido, saber onde acha uma pilha para colocar no brinquedo da criança, saber dar banho, trocar fralda. Essas tarefas, minimamente, elas devem ser divididas, o que não necessariamente acontece. Né? A maioria Lembrar das vezes a que gente o companheiro, ele não é um ajudante de mãe, né? não, não. Se a gente está numa relação hétero e esse companheiro é pai da cria, ele tem que ser pai, é o mínimo que se espera. Né? Essa criança, a gente pensa nos 3 primeiros meses do bebê como um processo de estrogestação. Então é como se a gente continuasse gerando o bebê do lado de fora. A nossa conexão com o bebê, ela fica muito intensa por conta dos hormônios, existe toda uma relação química para que essa relação ela fique muito intensa. Processo de adaptação, de amamentação, enfim.
Depois de um tempo, a gente vai percebendo que o bebê vai dando conta de que essa mãe ela vai e ela volta. Então ela não é um pedacinho dele, como ele pensava assim que nasceu, até porque não se enxerga muito bem, não se ouve muito bem, está amadurecendo ainda esses órgãos sensitivos, né? Então, quando o bebê vai se tornando um pouquinho mais maduro fisiologicamente, ele também vai amadurecendo psiquicamente. Então ele vai percebendo que essa mãe vai, ela volta, então ela não sou eu. Então ele começa a perceber que existem mais pessoas no espaço. Então, esse pai, ele precisa estar ali presente, porque esse bebê precisa dele também. Então, não é Perfeito. ajudar a mãe, é ser pai, é ter uma paternidade mais ativa, Muito bom. né? Agora, uma pergunta que não quer calar. Ai, meu Deus, Existe mãe perfeita? nunca. Tô para Doce conhecer ilusão, alguma. né? Até porque a gente aí tem que lidar com que as pessoas acreditam que seja uma mãe perfeita. Né? Porque se a gente for pensar em questão de região, questão de orientação religiosa, orientação política, orientação disso ou daquilo, cada um tem ali a sua estrutura de mãe perfeita. Ah, a mãe tem que ser isso, tem que ser aquilo. Normalmente, uma mãe perfeita é uma mãe que faz tudo, que não tem tempo para ela, só tem tempo para os outros, engole tudo a seco e fala: Nossa, como eu sou feliz o tempo inteiro. Então, assim, desconheço, não conheço nenhuma. Ou até mesmo Mas, tem essa falsa sensação, né, de que eu tenho que dar conta. Não, como assim? Agora eu sou sim, mãe, agora eu tenho que dar conta. Agora, se a minha mãe conseguiu, se a minha avó conseguiu, como, quem sou eu para não conseguir, né? Então, pego, né? jogo no peito e vou para cima. E não é Até bem assim. porque quando a gente fala de romanciação da maternidade, quando a gente fica romantizando muito ela, a gente fala isso. Essa mulher ela é capaz de dar conta de tudo o tempo inteiro. Né? Então, ninguém olha para o sofrimento que existe atrás desse eu dou conta. A gente simplesmente vai falando, não dá conta, dá conta, dá conta. E às vezes a gente tem que comprar essa briga porque não tem com quem dividir. Então pensa numa mãe solo de 2 filhos. Se ela não trabalha, ela não consegue pôr comida na mesa, porque nem sempre a pensão vem. Né? Então, às vezes ela literalmente tem que se desdobrar ali para dar conta dos cuidados do filho. Mas isso não quer dizer que ela esteja feliz ou plenamente satisfeita com tudo isso. Talvez ela precise de um tempo para respirar, para fazer coisas para ela, para ter um períodozinho dentro de tédio, né? Que é coisas que a gente não consegue se a gente ficar tomando conta de tudo. Né? Você falou dessa questão das avós. Se a gente for olhar, realmente, culturalmente, antigamente as mulheres mal trabalhavam fora, elas não estudavam, eram educadas exclusivamente para serem esposas e mães, né? Salvo uma ou outra que ficava ali fora da curva. Agora a gente tem um movimento diferente. A gente quer que as meninas elas sejam independentes financeiramente, que elas estudem, que elas tenham uma profissão, que elas tenham uma relação feliz e que a maternidade venha de uma forma não compulsória. Enfim, a gente está mudando os paradigmas. Então essa mulher ela se vê nessa chave do se eu for igual a minha avó, eu fico travada no mundo, mas se eu for só mundo, eu não consigo ser mãe, então eu vou fazer tudo. Eu vou trabalhar, vou estudar, vou ser mãe, vou ser esposa, vou cuidar disso, vou cuidar daquilo. E a gente vê uma mulher Ufa. super sobrecarregada, adoecida muitas vezes, e aí a Uhum. maternidade vira um fardo. Não é comum você ouvir pessoas falarem, ah, eu amo meu filho, mas odeio ser mãe, porque isso vira um fardo. E a criança acaba muitas vezes sendo penalizada por isso, porque se você não consegue estar descansada, se você não consegue cuidar de si, é muito difícil você ter paciência e cuidado com o outro. Né? Então, vira meio É, que uma bola de neve. eu acabo vendo isso muito no consultório, quando chega crianças cada vez menores, né? Crianças de 2 anos, 2 anos e meio, e os pais querem levar para terapia porque não sabem o que fazer, né? Só que crianças só quer ser criança, mas a correria e a demanda e tudo é tão grande que assim, não, como assim? Eu tenho que dar conta. Então, peraí, então eu vou levar no psicólogo o quanto antes para eu não ser acusado de negligenciar a demanda daquela criança.
Sendo que tudo que ela precisa ali é de presença, né? É de estar, de pertencer a uma família, a uma casa, né? Esses dias eu estava conversando com uma colega do quanto a gente penaliza o ócio, né? Parece que a gente está numa corrida infinita contra o mundo. Então, no período de quarentena, eu preciso fazer yoga, eu preciso testar várias comidas novas, eu tenho que fazer um curso de idiomas, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ler 10 livros. E aí você vai só engolindo uma expectativa social de que você precisa, e aí você fala, pô, eu não consigo. Só que daí você também tem uma cria que precisa de você e das outras pessoas que estão em casa para poder crescer sadia. Então, muitas vezes, a gente precisa colocar o pé no freio e perceber até onde a gente é capaz de ir, né? Eu vejo o tanto de reclamações, você falou de crianças pequenininhas, né? Mas a gente vê o tanto de reclamações que tem, por exemplo, de mãe com criança agora em idade escolar. É um Uh, desespero. Tem crianças lá, sei lá, com 3 idades escolares diferentes, um está na primeira série, outro está na quinta, outro está no ensino médio. Como dar conta dessa escola online, né, que para muitos funciona, porque a escola tem um canal bonitinho, piriri, paroró, outros que estão no estado, não tem celular, não tem internet, não consegue às vezes acompanhar pela TV escola, e mesmo assim tem que fazer para não perder o ano, enfim. E aí a gente entra nas mídias sociais, existe uma cobrança dessa mãe que ela seja, de uma hora para outra, a melhor cozinheira do mundo, porque ela precisa testar todas as receitas legais para que as crianças possam comer, ela tem que fazer todos os artesanatos possíveis, porque é a hora. Aí ela tem que virar artista, porque ela tem que deixar as crianças explorarem a criatividade delas, e elas têm isso, têm aquilo, têm aquilo. E ela se vê perdida, porque ela quer ser essa mãe que proporciona tudo isso para os filhos. Mas com isso ela esquece de perceber o que ela é capaz de proporcionar. e o Eu ócio tenho. também ele é importante para o Ele é, desenvolvimento, ele né? é, a gente precisa do ócio para ter criatividade. O Winnicott ele fala, um autor da psicologia, que a mãe é a melhor mãe que aquela criança precisa. E eu gosto muito de perceber isso, porque eu acho que a gente é limitado em algumas ações, e mesmo assim a gente tende a evoluir e a crescer para cuidar dos filhos. A gente vê a mudança que a gente tem, né, psicologicamente, às vezes estruturalmente, quando a gente se torna mãe e pai, porque a gente precisa dar conta das demandas desse filho. Então, se você não sabe fazer miçanga, colar de miçanga, ok, não precisa aprender. Talvez seu filho nem goste daquilo, mas talvez você saiba fazer o crochê, porque a sua mãe te ensinou, porque uma tia-avó te ensinou, e é uma coisa que você quer passar para ele ali naquele momento. Às vezes você detesta cozinhar, mas gosta, sei lá, de fazer outra coisa. Às vezes você é uma mãe super atleta, gosta de uma alimentação super saudável, quer passar isso para os seus filhos, mas detesta, sei lá, ficar fazendo joguinhos em casa. Então, a gente precisa parar de ficar correndo atrás de um louro que não é nosso e começar a perceber o que, que a gente é capaz de proporcionar para as crias, o nosso limite. Porque daí a gente consegue dar conta disso com um pouquinho mais de leveza, sem tanta pressão, né? Os filhos não precisam de mãe pressionada. Uma mãe cansada é uma mãe que não consegue dar conta de nenhuma birra, de nenhum não atravessado, porque ela já está no limite dela. Então, se ela estiver mais calma, mais tranquila, ela consegue Perfeito. administrar melhor, né? Agora, já puxando a sardinha um pouco para o meu lado, né? Agora As mães falando de um pouquinho sobre os filhos adolescente. maiores, as mães de adolescentes, as mães de adulto, né? Porque a realidade é Ah, outra. Eu não, sim, hoje a minha realidade não é de uma criança pequena em casa, correndo, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, mas é de um adolescente. Um adolescente que tem uhum, tédio, um adolescente que é difícil ficar na quarentena, porque quer ver os amigos, né? E a minha demanda é outra. Mas eu também sim, tenho amigas que têm filhos que estão saindo de casa, já saíram de casa. Então, de certa sim. forma, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ninho vazio, né? Essa distanciação de eu vim numa demanda corrida, mas agora, tipo, calmou. Ou então não tenho ninguém aqui. E aí? Hum. Quando a gente pensa em adolescente é muito engraçado, né? Porque no período da adolescência é o período que a gente vai começando a ganhar o mundo.
Então a gente não quer sair com os pais, a gente quer sair com os amigos, que são mais legais. A gente quer começar a namorar, porque afinal de contas a gente precisa ter as nossas primeiras experiências amorosas. Então a gente quer o tempo inteiro ser jogado para o mundo, porque a gente tem um pacto com o mundo, né? A gente precisa ser um ser social. E aí a pandemia vem e fala, não, 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 todo mundo para dentro de casa. E esse adolescente, ele se vê extremamente enlutado, porque ele perdeu os amigos, porque ele perdeu o contato físico que ele precisa, né? Aquela coisa do abraço, do cheiro, do beijo, ele perdeu. E ele fica muito à flor da pele, assim como as crianças também, né? As crianças ainda têm menos maturidade para dar conta. Mas o que acaba acontecendo é que todo mundo fica muito à flor da pele, né? Se tá difícil para a gente que é adulto dar conta de uma pandemia, imagina para eles que estão meio que entrando de gaiato no navio, né? Estão começando a viver isso agora também, né? Então, a relação com os adolescentes, ela acaba sendo delicada porque a gente precisa revisitar a nossa adolescência. Tipo, eu também era malcriada, eu também gostava de ficar trancada, eu também gostava de isolamento, então peraí, deixa eu ver até onde eu consigo dar espaço para ele, deixa eu ver até onde ele não está muito solitário, muito só, porque daí talvez esteja acontecendo alguma coisa. Só que isso dentro de quatro paredes vira uma panela de pressão, né? Então a gente precisa ter um tato diferente, né? Enquanto as crianças a gente chama para a sala para jogar, o adolescente nem sempre está disposto. Então a gente meio que tem que criar ali né, uma maratona de séries, a gente tem que fazer outras coisas para tentar estar próximo desse adolescente. E os filhos crescem e eles vão embora uma hora, é o esperado, né? Que eles cresçam e vão. E aí a gente pensa nessas mães que estavam acostumadas a visitar seus filhos, a ter seus filhos visitando sua casa, então ela estava num outro momento, ela estava começando a experimentar essa sensação de ter a casa para ela de novo, de ter a vida dela de novo, né? Porque daí você sai, não tem hora para chegar, não precisa ficar fazendo janta para ninguém. E aí a pandemia vem e fala, tá, então vamos ficar quietinhos dentro de casa. Quem pode, é claro, né? Porque daí a gente tem que pensar em todos os trabalhadores que estão saindo do mesmo jeito. Mas essa mãe, ela começa a entrar em contato com ela e com o vazio que existe nela, com a solidão que existe nela. E isso fica muito evidenciado durante a pandemia, porque às vezes você já não tem mais seu companheiro. Se a gente for pensar nas mães mais velhas, às vezes ela já perdeu o esposo, às vezes os filhos já estão muito crescidos e o papel dela era ser avó. E agora ela está sendo proibida de exercer esse papel, então ela vai perdendo um pouco a identidade dela, porque ela não está podendo exercer isso. E aí, de novo, a criatividade tem que nos salvar, né? Se a sua sensação é de ninho vazio, de que outra forma você pode preencher esse vazio? Não no sentido do eu vou engolir o mundo porque eu não quero sentir. Não, sente, a gente está sofrendo? Tá, então vamos sofrer mesmo, né? É claro que não precisa ficar na fossa o tempo inteiro, mas vamos tentar sentir o que a gente realmente está sentindo, né? E através disso criar outras estratégias, tipo, olha, eu nunca tive tempo para fazer nada, então agora eu vou tirar um tempo para fazer isso, para fazer aquilo. Talvez seja uma hora dessa mulher também se ressignificar além de mãe, porque durante muito tempo ela só pôde ser isso. Então agora talvez ela consiga se enxergar quanto mulher. E o ninho vazio durante a pandemia, ele é muito significativo, porque não é só o ninho dela, todos os lares estão meio vazios agora, né? Então é um olhar para o mundo e entender também que ela não está só. É claro que cada um dentro da sua medida, mas é um sentimento que permeia o mundo inteiro, né? Talvez chegar naquela amiga que também tem a mesma idade e que também está passando por isso, né? E dividir as suas dores e as suas angústias, né? Isso Para também quem faz parte de uma consegue, ressignificação. sim, para quem consegue ter acesso, né? WhatsApp, Telegram, piriri, pororó, essa é a hora de você fazer vídeos, você encontrar pessoas antigas que você já não via antes, de você conseguir colocar o papo em dia, marcar aquele encontro que você fala que vai marcar e nunca marca, marca virtualmente, pelo menos, que daí você tá em casa, não tem desculpa para não ir. É verdade. Mas, porque a gente sempre fala, eu vou, aí chove, a gente não vai. Então agora não tem como não ir, né?
talvez você conseguisse redescobrir. E o contato com a família nesse momento é importante, mesmo que seja virtual, para que a sensação de abandono não nos tome conta. Porque senão dá a sensação de que a gente perdeu esse papel social, não é mais mãe, não é mais avó, então não é mais nada. E não é bem assim. Você continua sendo você. E aí você precisa ressignificar esses laços e talvez ampliar um pouco a forma de ter laços com as outras pessoas. Pensar talvez nos vídeos, e-mail para os mais antigos, porque carta é mais complicado, tem que ir no correio, mas pensar em estar próximo de alguma forma, né? E por falar em próximo, em proximidade, eu acredito que vocês, assim como eu, fez milhões de planos para 2020, muita coisa queria fazer, queria acontecer e tudo, e de repente nós tomamos uma rasteira, estamos aqui, né? E assim como vai acontecer aqui em casa, vai acontecer em muitos lares, é o primeiro dia das mães longe, ou então é o primeiro dia das mães virtual, né? Sem ter aquele almoço Sim, gostoso, sem ter aquela reunião, sem ter aqueles abraços, sim. né? Sem ter a reação quando vê o presente. E é bem difícil. Confesso que é Uhum. bem difícil pensar nisso, porque são duas datas muito significativas durante o ano, né? Que é o Natal e o Dia das Mães, que simboliza a reunião, aquela coisa de estar com a Sim. família, de comer uma comidinha gostosa, de ter um Tem dia uma sobremesa agradável. boa, né? Sim, de preferência que a mãe não cozinhe. Ah, E aí, esse ano a difícil, gente né? não vai ter isso, né? Esse ano a gente não Sim. vai ter isso. Vai ter de longe, vai se distanciar, vai ser Uhum. virtual. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, desse algumas dicas, algumas coisas Tá. nesse sentido, né? Falando propriamente do Dia das Do Dia Mães. das Mães. Eu acho que é interessante a gente pensar, né? Nem pensar em dica em si, mas pensar em reflexões do que é o Dia das Mães, então. Né? É uma data tão especial quanto o Natal, por quê? Para mim, né? Isso aí cada um pensa dentro do seu lar, né? Sim, sim. Porque a gente percebe que tem muitas pessoas reclamando de não estar no Dia das Mães, mas nos anos passados, por exemplo, também não conseguiram estar. Já fizeram isso virtualmente, né? Então, a sensação que dá é que enquanto você pode escolher estar com ela ou não estar com ela, tudo bem. No momento que você é impedido socialmente, existe uma cobrança social para que você fique em casa para preservar a sua vida e a vida dela, aí isso fica mais difícil. Aí já vira um tormento, né? Então, se a gente está pensando em celebrar os afetos, celebrar o amor, é muito difícil não estar perto para poder dizer no cangote dela, tipo, véia, eu te amo. Mas a gente é capaz de fazer isso de outras formas, né? De que maneira, por exemplo, eu consigo dizer para minha mãe que eu a amo sem estar lá? Né? Será que é fazendo um doce que ela gosta? Será que é fazendo a comida que ela gosta na minha casa para que eu possa comer com os meus filhos e falar, sua avó gosta de comer assim? Se a gente estivesse lá, a gente estaria fazendo dessa forma? Será que é fazer uma noite da pizza para que todo mundo consiga estar no mesmo horário, fazer uma baita de uma videoconferência e estourar o Skype, né? Porque todo mundo vai estar querendo fazer. Sim. De que formas a gente consegue lidar com isso? Tem pessoas que são mais poéticas, que vão gravar uma música, que vão fazer um poema, que vão plantar uma árvore no quintal em homenagem à mãe, vai cultivar uma planta para significar esse encontro, até daquelas mães que não estão mais aqui com a gente, que já são mães falecidas. Mas de que forma que eu posso estar presente nessa relação? Porque o contato físico ele é importante, ele é muito importante, mas agora a gente está no momento em que o contato físico acaba se tornando uma ameaça para essa pessoa que a gente diz amar. Então, a escolha acaba sendo racional. Né? O emocional a gente lida depois, porque agora, infelizmente, a gente tem que pensar com os pés no chão. Não dá para negar que a gente está em meio a uma pandemia para poder curtir o Dia das Mães, porque senão a gente coloca ela em risco. Em algumas cidades, por exemplo, já estão em lockdown, a quantidade de UTI já está em 80% utilizadas. Então, assim, se a minha mãe adoecer, talvez ela não tenha condições de ser atendida. Então, E se eu não pensar quero colocá-la. também que o meu amor é me distanciar nesse momento.
Eu já ouvi Sim, pessoas falando acaba assim, sendo não, uma mas prova de a gente amor. vai. Isso. Eu ouvi pessoas dizendo assim, não, mas a gente vai burlar só no Dia das Mães para fazer aquele almocinho e depois. Não, não é assim, né? É uma prova de amor também eu me distanciar nesse momento. Eu vou estar Sim, dizendo, olha, você é tão importante para mim quanto se eu estivesse ali do seu lado. sim. Eu acho que a gente fala, você é tão importante para mim que eu prefiro estar ausente neste momento, fisicamente, porque aqui a gente está falando de contato físico. Emocionalmente, eu não estou afastada dessa mãe, né? A gente pode pensar, e cada um aí vai ter o seu jeito de ressignificar e de fazer esse dia acontecer muito único, porque cada família tem uma estrutura muito diferente, não dá para a gente fazer uma receitinha. Mas é importante você pensar, e aí a Natália falou uma coisa interessante na live passada, que é o direito não, ela trouxe que o bem-estar social está acima do meu bem-estar pessoal. E eu achei isso Exato. fantástico, porque de fato é. Se eu penso que se eu lotar o supermercado para fazer um almoço gigantesco, para ir comer com a minha mãe, com todos os meus irmãos, com todos os sobrinhos, piriri pororó, vão juntar 20 pessoas dentro de uma casa, a gente está colocando em risco a vida de 20 pessoas que a gente diz amar. Será que é justo com ela? Será que é certo? Vai dar tempo de desinfetar a casa inteira para ela poder sentar no sofá e descansar? Não vai. Então, a gente tem outras formas de ressignificar esse Dia das Mães. E aí a gente tem o Dia das Mães do ano que vem, e todos os outros da vida dela e das nossas vidas. Né? Tem muitas pessoas que são mães e que dificilmente fazem o almoço na sua própria casa, porque sempre vai para a casa da mãe, curtir junto à família inteira. Talvez esse seja um ano para você ser a única mãe na casa, de você ressignificar isso com seus filhos. Tipo, olha, hoje o dia Bom. é nosso. O que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente depois vai demonstrar isso para a vovó? Mas no horário do almoço, a mãe aqui sou eu. Então, acho que a gente sai um pouco desse papel de filha, às vezes, e assume esse papel de mãe dentro da nossa casa, e ao mesmo tempo tem formas de demonstrar esse afeto que não seja estar lá fisicamente, presencialmente, entregando um presentinho ali na mão. Se a gente parar para pensar, né, o nosso desejo de ser filha nesse dia, o É dia das maior. mães, né? Mas o nosso desejo de ser filha, de querer estar lá como filha, recebendo o carinho da mãe, né? O que você falou foi muito interessante, porque talvez seu filho já tenha aí, sei lá, 10 anos, 15 anos, e você nunca teve um dia das mães seu. É Sim. sempre o dia das mães na casa da vovó, né? E Sim. esse ano você tem a oportunidade de ter um Dia das Mães seu e curtir ali você e suas crias. Eu achei isso muito Sim. interessante. Porque se a gente fica presa só em um ponto de vista, a gente vai sofrer muito nesse domingo. Então vamos ampliar, vamos pensar de outras formas, vamos tentar ver outras vertentes. Porque daí a gente consegue transformar todo esse sofrimento que possivelmente vai estar intenso em algo novo, em algo criativo, em algo que, por mais que a gente sofra, que a gente não fique só no sofrimento. Que a gente possa transcender esse dia. A gente tem a mãe da gente, o resto dos outros dias. A gente pode fazer um Dia das Mães em outubro, em dezembro, enfim. Né? Cada família se organiza do jeito que julgar melhor. Faz junto, né? Né? Dia das Mães, Dia Faz dos Pais. pais. Esperamos que até o Dia dos Pais a gente já consiga estar aí com a mobilidade maior. Mas é interessante a gente pensar que nesse momento o bem-estar social tem que estar acima do nosso bem-estar pessoal. Eu acho que a gente deve isso à sociedade, pensar no bem-estar de todos. E com isso a gente protege a nossa família e a nossa mãe também, né? E a gente deve isso a nós mesmos, né? Como a gente começou a falar no início, é uma situação diferente, atípica. Sim, Esperamos assim que seja o mais breve possível, mas enquanto não termina, é um momento realmente de coisas que pareciam tão comuns para gente, que parecia ser tão normal, né? Hoje a gente pensa de uma maneira diferente, sim. né?
Como você falou antes, quando a gente pensa em Dia das Mães, a campanha que a mídia faz pro Dia das Mães é Uhum. aquela mãe com aquele bebê, com aquela coisa linda, aquela coisa gostosa, mas esquece que tem muita mãe de filho que já foi embora. A mãe que está vivendo no ninho Sim, vazio, a mãe sim. que começou uma vida nova agora, né? Tinha começado Uhum. uma vida nova agora, se aposentou, falou: não, agora eu vou viajar, vou viver minha vida, vou fazer Sim. minhas coisas, e de repente está impedida ali, né? O que essa mãe Uhum. quer? O que ela precisa? Uhum. Né? Tem muitas mulheres que não tinha essa mobilidade virtual de conversar com as amigas virtualmente e que agora estão aprendendo isso. Aquelas Sim. que ficavam atrás dos filhos, né? Ai, vê isso aqui para mim no celular, como é que faz isso? Agora tá aprendendo. Você Tá recebe fã do chamada de YouTube? vídeo, fã do YouTube, conseguindo Tudo. mostrar para as outras pessoas aquilo que sabe Sim. fazer, compartilhando com outras pessoas. Isso é fantástico. É, eu acho isso sensacional. Eu acho que a gente não tem que romancear a pandemia, não. A gente está num momento de caos e a gente precisa ter os pés no chão, ser muito racional para entender o tamanho do estrago que ela está fazendo no Brasil e no mundo. Mas a gente não precisa ficar só presa nisso. A gente pode perceber o que a gente consegue fazer além disso. Então, de fato, né, eu tenho contato com pessoas um pouquinho mais velhas e aí elas estão aprendendo a fazer videochamada no Skype, tá mandando texto, tá fazendo print, que era uma coisa que nem sabia para que existia, agora faz print da conversa inteira e quer mandar para todo mundo, tá tirando selfie, tá se dando o direito de conhecer coisas novas, né? E tem muitas que estão se dando o direito de estar dentro de um espaço novo que já era velho. Então, assim, tem pessoas que estão revisitando a própria casa, estão revisitando Sim, aqueles lugarzinhos. Tem pessoas que estão olhando o álbum de fotos que não via há muito tempo, né? Tá conseguindo organizar os sim. virtuais, né? Que também nunca a gente consegue, a gente só vai tirando foto, tirando, tirando, tirando. Enfim, a gente não precisa romancear a pandemia, mas a gente pode aprender com o isolamento, sim, né? Algumas coisas. E uma delas é o próprio autocuidado. Então, a gente pode cuidar da nossa saúde mental, a gente pode cuidar da nossa saúde física sem culpa, porque esse é um momento que é nosso. Se a gente não cuidar, ninguém vai cuidar pela gente. Então, a gente tem esse direito, né? É interessante você falar do autocuidado, porque assim, no início eu ouvia muitas pessoas falarem assim, ai, mas agora eu vou ficar só de pijama, ai, que delícia, o dia inteiro. E aí, eu sei que ela tá na live, depois ela vai puxar minha orelha. Mas a minha mãe era muito engraçado, porque ligava para ela tava sempre desarrumada. Aí agora não, agora você liga para ela, já tá toda arrumadinha, porque ela fala, vai que faz uma chamada de De vídeo. vídeo. Então eu já tô pronta. Já É muito aconteceu. engraçado isso. Você acorda de manhã, tá meio torta, e ao invés de um oi, já vem uma chamada de vídeo. Aí você atende sem óculos, cabelo zoado, você não sabe onde você tá, né? Então você fala, não, agora, né, se alguém for me ligar, já tem que estar mais assim. Mas Tentar. esse é o início do isolamento, né? É a gente achar que é férias. Né? Tipo, ah, estou em casa, é férias, então eu vou fazer um monte de comida. A primeira semana, acabamos com o supermercado, né? Faz receita de tudo quanto é coisa. E depois vai caindo a ficha de, opa, não é só isso. Então, peraí, se eu tô sem conseguir fazer minha caminhadinha que eu fazia para ir até o trabalho agora, então eu vou ter que fazer alguma coisa em casa, senão eu enferrujo, a coluna começa a doer, o pé começa a doer, não dá para ficar comendo bolo de chocolate todo dia, então eu vou fazer um negocinho diferente na janta, vou começar a melhorar aqui as frutas. Então, a gente vai percebendo que esse movimento do era férias está tomando um outro lugar. Então, não dá para ficar de pijama o dia inteiro. É claro que quem quiser ficar, fique à vontade, mas para muitas mulheres já não dá mais para ficar de pijama o dia inteiro. Né? Já está pensando em outras formas de trabalho, para aquelas que estão cerceadas de sair, está pensando em outras coisas. Né? A cabeça já está girando em outro lugar, porque o mundo, quando a gente abrir as portas para sair, já não vai ser mais o mesmo. Então a gente precisa estar pronta, minimamente, para dar conta do que virá. Né? Então a gente está sempre se reinventando. E agora, dicas rápidas.
Ai, tá? meu Deus. Antes da gente encerrar. Sim. Primeira, para recém-mãe, para quem está entrando nesse mundo de ser mãe agora e já veio nesse mundo caótico de quarentena, de pandemia, tal. Então, quando a porta abrir e o raio de sol chegar, o que eu posso dizer para essa recém-mãe? Ai, gente, a mesma coisa que a gente faria para uma mãe que não está em pandemia. É um dia de cada vez. A gente não está numa competição pela maternidade perfeita, então você não precisa ser essa. Não precisa ser essa mãe perfeita. É um dia de cada vez. A maior conexão da mãe é com a sua cria. Então ela precisa entender o que esse bebê precisa, não do que as outras pessoas acham que esse bebê precisa. Então, se ela conseguir manter minimamente isso, ela consegue dar conta do que virá. A Foi mãe rápido, eu acho. gestante, sim, a mãe gestante ou a recém-mãe parece que abre um radar de palpites, né? As Ai, pessoas olham e sim. acham que pode dar palpite de tudo, porque, de certa forma, acha que ela não vai dar conta, né? Então É, tem melhor dica, um dia de cada vez, é. respira, Sem vai, que você vai competição. sem competição, que você vai achar o seu ponto de equilíbrio. E para É, aquela mãe que está em casa com um pitoquinho e um maiorzinho, aulas online, querendo fazer as coisas, o que a gente fala para uma ah, pessoa eu acho que o dessa? meu conselho vai ser um só para todo mundo, um dia de cada vez, né? Vamos entender a necessidade dessas crianças. Às vezes o seu pequenininho não precisa de mil estimulações, às vezes o mais velho precisa de um pouquinho de você ali do lado para poder fazer uma atividade escolar. Então, vai tentando enxergar a necessidade dos seus filhos e vai caminhando com eles, porque às vezes a gente se faz tão necessária que a gente atrapalha. Né? Então, vai sentindo onde você é necessária e vai se adaptando ali. E também não esqueça que, além de mãe, você é mulher, então você precisa de um tempo para você. Vai chegar uma hora que as crianças vão ter que fazer algumas coisinhas e você vai ter que fazer as suas. E que você, se você não é uma mãe solo, você não está sozinha. Então, bora dividir essas tarefas. Você não é obrigada a dar conta de tudo. Então, a gente precisa largar esse fardo de que ser mãe é padecer no paraíso e começar a dividir as tarefas com quem divide a casa, para a gente ter tempo e espaço para ser mulher além de mãe. A solidão, ela acaba entrando muito pela forma que eu encaro as coisas, né? Porque às vezes eu tenho um parceiro do meu lado que ele fala assim, não, peraí, eu vou te ajudar, vou fazer alguma coisa. Aí ela vai olhar e falar, ai, mais atrapalha do que ajuda. Então, peraí, me dá aqui que eu faço. Eu sempre brinco com as mães e falo assim, é braço de polvo. Você cata os braços, quer agarrar tudo e não deixa o outro participar. Chega no final do dia, você tá exausta, né? É, Então não dá para ser braço de povo em tudo. Tem que e dividir, tem que aí, delegar. sim, e aí para aqueles que acham que um homem não é capaz de dar conta de dividir tarefas que são ditas como feminina, que é ajudar a fazer comida, limpar a casa, dar banho nas crianças, botar para dormir, piriri, paroró, gente, é só ver a paciência que eles têm para jogar videogame. Eles ficam horas baixando tutoriais para jogar aquela bodega. Então eles conseguem baixar o tutorial para fazer arroz. Não precisa ter medo. Vai sair ruim da primeira vez? Talvez sim, talvez não. Se sair da segunda, sai melhor. A gente não é mãe dos nossos companheiros, é isso que a gente precisa entender. Você não está ali para cuidar dele como se fosse mãe. Ele já tem mãe e esse papel é dela. Né? Você é esposa, é companheira, para dividir a vida. Porque senão a gente fica extremamente sobrecarregada e o cara não consegue entender o que está acontecendo. E aí a gente vai perdendo tesão pelas coisas, inclusive tesão na cama mesmo. Porque quando você está extremamente cansada, você não consegue fazer direitinho. E aí você não goza. Se você não goza, o negócio fica mais complicado. E uma coisa vai levando a outra. E a gente tem casamentos extremamente esgarçados porque as pessoas não falam sobre as suas angústias, sobre as suas sobrecargas, né? Então, dividir as tarefas e ter comunicação é um ótimo jeito da gente conseguir aí não chegar no final do dia descabeladas em todos os sentidos, né? E para aquela mãezinha que já passou por tudo isso, sobreviveu Olha, e agora tá aí no seu ninho vazio. tá. O que a gente pode Essa... dizer para ela? Tá, assim, Ah, ninho a vazio gente pode dar um nesse abraço período, virtual. né?
A gente pode dar um abraço virtual em todas as mães, né? Dar um abracinho. Ah, essa mãe, né, eu acho que mais do que nunca ela é chamada a pensar além da maternidade. Então, se está complicado não ter mais essa identidade de mãe, vamos pensar no que você é, no que você gosta, no que você é capaz de fazer, e aí você vai começar a descobrir coisas fantásticas que seus filhos também vão curtir, porque é muito chato ter uma pessoa dependente querendo cobrar você o tempo inteiro de, às vezes, né? Você não dá conta, às vezes, de uma mãe muito solícita, né? Então, que cada um consiga crescer dentro da sua casa, da sua vida social e que a gente se encontre, não que seja uma obrigação. Às vezes acaba tendo uma inversão de valores, né? Quando as crianças são pequenas, a gente pensa, tadinho, não vai dar conta, eu preciso estar ali ajudando. E aí elas crescem e os filhos olham para a gente e falam lá, não vai dar conta, eu preciso estar ali ajudando, eu preciso estar. As coisas acabam invertendo, né? Uma inversão E de aí, papéis, né? uma inversão de papéis. E aí essas mães agora elas estão dando um show, elas estão mostrando que pode aprender coisa nova sim, pode compartilhar com outras pessoas coisas novas sim, né? E acho que são as maiores inspirações, assim. Eu consigo, de vez em quando, acompanhar algumas lives, né? Então, eu tenho visto mulheres muito incríveis, com muito potencial, muita coisa para falar, para mostrar para o mundo, e que estavam quietinhas nas suas casas. E que agora, assim como a gente, tá em casa, mas está para o mundo, né? Sim. Mostrando um pouquinho, falando um pouquinho daquilo que tem. Eu acho isso fantástico. É, eu acho que às vezes a gente passa por alguns processos de luto na vida e um deles é perceber que os filhos não são mais crianças e que eles não precisam da gente o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que isso dá um certo sofrimento, porque parece que a gente está meio jogadinha de lado, isso é essencial, porque uma mãe, quanto melhor ela é, menos necessária ela se faz. Né? Então a gente vai ter um momento ou outro que a gente precisa da mãe ali no pós-parto. Essa é uma das grandes dores aqui do isolamento, é que a gente não pode ter a mãe da gente ali cuidando da gente enquanto a gente cuida do nosso bebê. Isso faz muita falta. Mas se a gente for pensar em outros momentos, a mãe ela acaba se tornando um ser desnecessário, no sentido de que eu não preciso que a minha mãe esteja aqui comigo no trabalho para que eu tenha uma promoção. Eu não preciso que ela esteja comigo num relacionamento para que ele dê certo. Eu não preciso que ela esteja aqui para que eu consiga fazer uma comida. Por quê? Porque eu já tenho essa mãe, de certa forma, dentro de mim, os princípios, os valores, as coisas legais que eu pude absorver dela. Às vezes a gente absorve também o que não presta muito, né? O que a gente não gosta muito. Mas, enfim, vamos pensar no positivo. A gente vai introjetando as coisas boas que essa mãe, que a gente conseguiu captar dessa mãe e ela, fisicamente, ela não se faz tão necessária, porque ela já está dentro da gente. Então, uma mãe boa, de certa forma, é aquela mãe que vai ficando mais desnecessária. E aí, quando ela está desnecessária, é ótimo, porque daí ela pode viver a vida dela. Ela pode ter um novo namoro, ela pode encontrar as amigas, ela pode entrar numa faculdade da terceira idade, ela pode entrar para um grupo de dança que ela sempre quis e nunca teve tempo, porque o encontro com os filhos não é mais um encontro de dependência, é um encontro de relação. É literalmente só um encontro. E aí, quando ela se faz necessária, ela está presente. E as relações se tornam muito mais gostosas, satisfatórias, né? São mais Porque leves, né? eu tenho agora uma amiga com quem eu posso compartilhar a vida. Não é mais aquela que vai me dar uma bronca, vai puxar a minha orelha, vai me pôr de castigo, né? Mas é aquela que É, é gostoso de dividir a vida. sim. A gente percebe que depois que a gente vai ficando mais velha, a gente vai saber de uns podres das mães, né? Namorou com não sei quem com da idade, fez não sei o quê, saía escondido para ir no baile, né? A gente vai percebendo, nossa, mas a minha mãe nunca falou isso. Por quê? Porque você já não está mais num ponto em que ela precisa ser um seu modelo de ética e moral o tempo inteiro. Ela pode te dizer como ela realmente é. E aí as relações realmente são muito mais gostosas. E Fica aí, mais leve, tudo bem, né? né? E Conviver. tudo E bem. tudo bem. E tudo ótimo. Muito bom, muito bom. Bom, é, a conversa foi boa, mas a gente precisa chegar ao fim da nossa conversa. Então, para não terminar muito rapidinho, atropelando, né? Até para o pessoal que está aí, tem gente chegando ainda agora.
mas eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre você, sobre a Amparo, o serviço que Uhum, a Amparo faz, como que as pessoas fazem para te encontrar, para encontrar esse serviço, quem pode ser atendida pela Amparo ou não. Então, vamos lá. certo. Tá. Então, retomando, né? Ana Cristina. O trabalho da Amparo é acolher as mães puérperas, né? Então, essas mães que ganharam o bebê e que estão aí com o bebê até por volta de 2 anos e pouquinho, porque a gente acabou fechando o nicho nas mães puérperas. Mas nada impede que a gente atenda a família ou o pai, né? Às vezes você está ali num pai solo e precisa de uma orientação. Ah, os atendimentos eles são feitos virtualmente. A Amparo desde o início ela já era um atendimento virtual. Os atendimentos são online, né? Porque a gente não tem uma sede específica. Então os atendimentos eles são feitos online. As pessoas podem entrar em contato tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. A gente está em reformulação do site, então acredito que no máximo no início do mês que vem a gente já esteja com o site bonitinho de novo para ter mais acesso. Por enquanto está saindo no Facebook e no Instagram. Mandar um direct lá, a gente conversa um pouquinho. Mas a intenção é falar sobre maternidade de uma forma muito real, porque a gente percebe que existem milhões de páginas que falam sobre maternidade, né? Não dá nem para contar. Todo mundo fala sobre o que é ser mãe. A intenção da Amparo é acolher aquelas mães que não se enquadram dentro desse papel perfeito, que perceberam que não dá para ser assim o tempo inteiro. E percebe que isso causa um sofrimento. Então a intenção é literalmente amparar. É tipo, é assim mesmo, né? A gente tem como uma fonte de orientação a psicologia, porque nós somos psicólogas, né? Então a gente não vai fazer, não vai dar aulas de curso de amamentação, nem nada disso, porque não cabe, mas a gente consegue, por exemplo, falar do quanto a nossa emoção influencia na maternagem, na amamentação, nos cuidados com o bebê, na depressão pós-parto, no baby blues, uh, o quanto as relações afetivas elas ficam diferentes no período do pós-parto, o quanto o sexo muda, o quanto a aceitação desse corpo muda, porque a gente tinha um corpo antes da gestação, um corpo gestando e agora um outro corpo que não é nem um e nem o outro, aceitação desse papel. Então, a intenção é trabalhar o que de psicológico existe, o que de emocional existe na maternidade, de forma crua, né? Então, a gente recebe mães, por exemplo, que ficam se culpabilizando muito porque o bebê já tem, sei lá, 4 ou 5 dias e elas ainda não amamentaram e elas olham para o bebê e não sabem se amam esse bebê, né? Porque é tanta emoção ao mesmo tempo que não sabe dar nome para o que está acontecendo. E aí vem uma culpa imensa, porque todo mundo disse que assim que ela olhasse para o bebê, que o amor ia vir em cascata. E aí esse bebê só chora a noite inteira, ela tá com o peito rachado, o companheiro conta do lado e ela não sabe o que fazer da vida, porque parece que ela é o único ET do mundo. Né? Aí a gente entra nessa solidão dos sentimentos da maternidade. Então a intenção é acolher, é amparar, é entender o que está acontecendo junto com essa mãe e ir prestando orientações para que a maternidade dela fique mais leve, mais tragável. Perfeito, perfeito. E é assim, de contrapartida, eu sou uma parceira da Amparo, né? Só que já numa um outro aspecto, já com as crianças maiorzinhas, orientação com os pais. Sim, Então, @Amparo Psicológico, né? Tá nas redes isso. sociais. Também tá aqui no meu Insta. O Insta tá me mandando embora já. Ah, então não pode Então, esquecer de eu mandar um beijo quero. para a Alessandra, que é a nossa Então, companheira da Amparo. quero agradecer a presença da Alê, a gente Ana, te mandar ama. um Ai, beijo para a Alê. E quem obrigada. sabe da próxima ela vai estar com a gente, né? Beijo, Sim. gente, vai cair. Gente, obrigada, eu Tchau. agradeço.